Olá pessoal, meu nome é Paula, eu sou estudante de Física na UFMG e vai começar mais um vídeo sobre uma breve introdução às integrais para o projeto de iniciação ao ciclo básico. Bom, algumas vezes a gente pode estar interessado em determinar a área sobre uma curva. Como exemplo que eu coloquei aqui do GeoGebra, a gente tem essa curva, né, que é essa linha, e a gente gostaria de saber qual é essa área em vermelho que está delimitada pelo ponto A pelo ponto B. Uma forma de resolver esse problema é a gente inserir retângulos, porque a gente sabe qual que é a área de um retângulo. A área de um retângulo é a base vezes a altura. E como a gente tem os valores indicados aqui nos eixos, a gente consegue saber qual que é a altura e qual que é a base. Então, a gente vai colocando retângulos, vai somando a área desses retângulos para ter uma aproximação do que seria a área sob essa curva, certo? Acontece que colocando aqui só 4 retângulos não está bom, porque a gente vê que tem algumas partes, algumas áreas que não cobriu, o retângulo não conseguiu cobrir, ou se não ultrapassou, como aqui. Uma forma de resolver isso é adicionando mais e mais retângulos, ou seja, diminuindo a base, diminuindo o comprimento dessa base, a gente consegue, da base dos retângulos, a gente consegue colocar mais retângulos. E aí vai aproximando cada vez mais para uma área, o que seria a área da curva. Só que 16 ainda não está tão bom, porque a gente vê que aqui está faltando áreas para se cobrir e aqui está sobrando. Quando a gente joga para um n igual a 100, ou seja, vai ter 100 retângulos, a gente tem uma melhor estimativa do que seria essa área sob a curva, certo? Então, essa é uma forma de fazer e de como se pensar para calcular essa área. Matematicamente, o que estamos fazendo é o que eu vou mostrar aqui a partir desse exemplo, que a gente tem a mesma situação, uma curva, só que aqui é uma curva diferente, e a gente tem 3 retângulos. Bom, para a gente determinar essa área dada pelos retângulos, que eu vou falar que essa área corresponde, é uma aproximação, né, para a área sob a curva, eu vou falar que a soma a área desses 3 retângulos é S3. E a gente faz como? Bom, o primeiro retângulo tem uma área que vai ser dada pela altura, que vai ser a f de x1, certo? Ou seja, a f de x1, algum valor aqui em torno de 3, vezes a base, que vai ser x1 menos x0, mais a área do retângulo 2, que vai ser a altura, ou seja, a f de x2, que vai ser algo aqui um pouquinho mais de 2, vezes a base, que vai ser x2 menos x1, que é esse valor, né, aqui. Enquanto mais o retângulo 3, que vai ser a altura, vai ser dado pela f de x3, como indicado aqui, vezes a base desse retângulo 3, que vai ser x3 menos x2. Essa anotação está um pouquinho extensa e a gente consegue melhorar colocando o símbolo de somatório. Aí a gente fala que esse somatório vai de j igual a 1 até 3, que vai ser uma f de xj vezes xj menos xj menos 1. Bom, se a gente pega como um exemplo, quando xj é igual a 1, a gente vai ter uma f de x1 vezes x1 menos 1. Então, aqui vai ser um x0. E a gente obtém o primeiro termo, certo? Então, de j igual a 1 até 3, a gente vai obter o primeiro, o segundo e o terceiro termo desse somatório, que corresponde à área desses 3 retângulos. Bom, acontece que só 3 retângulos não é bom para a gente saber qual que é a área dessa curva, desse ponto x0 até desse ponto anterior, que a gente colocou x0 até x3, né? Bom, o que a gente pode fazer é colocar vários e vários retângulos, o que é uma certa quantidade que eu vou chamar de n. Então, a gente muda esse valor 3 para n. Então, a gente vai ter um somatório de áreas, né, que eu vou falar que é Sn,
dado por esse somatório aqui, que é como o outro, só mudei mesmo o último, a quantidade, né, de retângulos, e eu converti aqui esse valor em parênteses como um delta xj, certo? E isso é conhecido como soma de Riemann. E ela vai te dar uma aproximação do que seria essa área sobre a curva. Bem, a gente sabe, mas só que isso não é perfeito, porque novamente a gente vê esses problemas aqui que está faltando uns preenchimentos, né, para poder ter a área perfeita. O que a gente pode fazer é tirar o limite desse somatório quando n tende a infinito, ou seja, colocar um valor enorme de retângulos, ou seja, tirar o limite quando n tende a infinito do somatório acima, e isso vai ser definido como a integral. Conhecemos como integral de Riemann. E matematicamente a gente representa, né, esse limite de Sn como o limite de n tendendo ao infinito desses Sn, que é esse somatório aqui, como a integral de x0 até xn da função que no caso pode ser qualquer coisa, né? Então, essa é a definição de somatório, de integral. Bom, então é importante, só para deixar bem claro, que às vezes na soma de Riemann a gente não vai conseguir ter uma área exata, por conta dos retângulos, às vezes não conseguir pegar de fato a área sobre a curva e ficar faltando algumas áreas ou passando, né, da curva. Vejam só que para esse exemplo dessa curva aqui, a área que vai desse ponto A até o ponto B, pela soma de Riemann, deu em torno de algo de 19,4. Quando a gente faz literalmente a integral, que é analisar cada pontinho, ou seja, tirar o limite para vários retângulos, a gente tem de fato a área exata, que vai ser 19,5. Então você vê que tem uma pequena diferença quando a gente faz com a soma de Riemann. Aqui no caso eu usei 100 retângulos, né? Agora aqui a gente colocou isso no infinito, né? Muito mais que 100 retângulos que foi feito para poder calcular a área certinho sobre essa curva. Bom, a gente tem dois tipos de integrais, a integral definida e a integral indefinida. A integral definida é justamente aquela que vai ter os limites de integração, que vai ser no caso aqui x0 e xn, como indicado nessa figura, e a gente vai obter um número como resultado, vai ser igual anteriormente, eu mostrei que era algo em torno de 19, né? Algo em torno de 19, então aqui a gente vai ter um valor. Então, a integral definida de uma função é mais ou menos, geometricamente falando, é a área sobre um gráfico da função f em um certo intervalo. Vejam só que como quando a gente também tem a integral indefinida, já eu volto nesse detalhe. A gente tem a integral indefinida, que vai retornar para a gente uma função, não um valor, como na integral definida. E necessariamente essa função ela é chamada de primitiva de f de x, ou seja, a primitiva de f de x, uma antiderivada de f de x. E a gente é obrigado a colocar essa constante indeterminada aqui quando a gente resolve um problema, certo? Quando é indefinida. Bom, como a gente resolve, eu vou falar mais à frente, mas a gente resolve obtendo a primitiva da integral, da função f de x, e calcula essa primitiva no ponto de limite superior e menos a primitiva no limite inferior de integração. Um ponto importante a falar sobre a função f de x é que ela é contínua, a função na integral ela tem que ser contínua e, como mostrado aqui, contínua,
e a sua imagem tem que pertencer aos reais, ou seja, você vê que essa função ela assume valores pertencentes aos reais, certo? Como que a gente resolve, né, uma integral? Assim como a gente aprendeu em derivadas, que tem uma tabela que a gente vai... Com a prática, a gente vai lembrando, né, como que se resolve algumas derivadas, igual a derivada de x é 1, a derivada de uma constante é 0. A gente tem algumas tabelinhas que com a prática a gente sabe resolver a integral de uma função. Bom, por exemplo, aqui eu pedi para a gente calcular a integral com o limite superior de 2 e o limite inferior de 1 de uma função quadrática, certo? De x quadrado. O que eu indico primeiro é para calcular a primitiva, ou seja, não vamos pensar nos limites, né, de integração, vamos pensar primeiro na primitiva. Então, aqui eu já tenho mostrado, né, uma tabela de como resolver integrais, e aqui trata de uma potência. Então, a integral de uma potência como u elevado a n du é igual a u, n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante, porque aqui são integrais indefinidas, com n diferente de menos 1, sempre. N nunca pode ser menos 1. Então, se a minha função é x quadrado, quer dizer que eu vou pegar o n, que é 2 mais 1, então vai ficar x elevado ao cubo, dividido por 3 também, porque é n mais 1, mais a constante, não podemos esquecer. Depois disso, a gente vai pegar essa primitiva e ver qual o valor dessa função primitiva nos limites de integrações, 2 e 1. Para 2, quando o x é 2, quer dizer que vai ficar 2 elevado ao cubo dividido por 3, isso é igual a 8 dividido por 3. Depois a gente vai analisar quando o x é 1, ou seja, a função está no limite inferior, e f de 1 é igual a 1/3, que é igual a 1 elevado ao cubo dividido por 3, que é igual a 1/3. E por fim, a gente vai fazer a subtração desses dois resultados, f de 2 menos f de 1, que vai ser, então, 8/3 menos 1/3, isso é igual a 7/3, que em números decimais isso é igual a 2,3. O que a gente fez, então, esse passo a passo aqui, ou calcular a integral de 1 até 2 de x quadrado dx, foi determinar essa área em azul, indicada aqui debaixo da função quadrada, que é essa indicada em linha vermelha. Então, isso a gente vê que geometricamente uma integral definida corresponde à área sobre uma curva, certo?